milionário oferece 100 mil por conserto e fica chocado com a mendiga mecânica que surpreendeu. Era uma manhã quente na Premium Motors. O sol quase queimava o chão da oficina, mas ninguém estava ali para curtir o calor. Maia Silva, com o rosto marcado pela graxa e as mãos ásperas de tanto mexer em motores, ajustava cada parafuso da velha caminhonete que um cliente havia deixado. Ela era conhecida ali, mas não por bons motivos. Entre os homens que ocupavam a concessionária, Maia parecia uma intrusa. Mulher de verdade não entende nada de carro. Cochichavam pelas costas, como se fossem garotos mal resolvidos numa sala de aula. Mesmo assim, ela sorria por dentro, porque sabia que o jogo mudaria naquele dia. De repente, a porta gigantesca da oficina escancarou com um estrondo. Um rugido poderoso ecoou no ar. A Ferrari 488 GTB vermelha chegou, brilhando como um fogo intenso que parecia desafiar o próprio sol. Augusto Mendes, o arrogante dono da Premium Motors, entrou com acerte. Se você consertar essa máquina em menos de uma semana, te pago 100 mil reais, na hora. A ironia no tom era sufocante, com um sorriso torto cheio de desprezo. Mas, se você fracassar, vai se desculpar na frente dos funcionários e clientes, sem choro, sem mimimi. O silêncio que se seguiu era quase palpável. As mãos de Maia tremeram por um instante, não de medo, mas de adrenalina pura. Ela sentiu o aperto no peito, aquele nó no estômago que só surge quando a aposta é muito maior do que dinheiro. Não era só uma Ferrari. Era a chance de provar que seu talento valia mais do que os olhares desconfiados, as piadas silenciosas, o preconceito que a sufocava dia após dia. Mas quando Maia começou a mexer no carro, notou algo estranho. A Ferrari não estava apenas com um problema simples. Era como um câncer escondido. Peças falsas, conexões quebradas, um emaranhado de falhas que pareciam feitas para sabotá-la. E a pior parte? Alguns desses erros eram recentes demais para terem sido. Eram sinais claros de um esquema sujo, parte de um roubo que minava a confiança e a reputação da concessionária, que até então era imbatível. O choque fez Maia apertar os dentes, a garganta seca pela raiva e a ansiedade. A cada descoberta, sentia os olhos de todos na oficina cravados nela. Uns descrentes, outros surpresos, vários repugnados. Quando finalmente contou tudo a Augusto, ele ficou com o rosto branco, perdido diante da verdade que não queria enxergar. Um milagre cruel para quem estava acostumado a mandar e vencer sem questionar. Enquanto trabalhava para restaurar a Ferrari, cada parafuso apertado por Maia trazia esperança para ela e suas colegas, as poucas mulheres que ousavam enfrentar o machismo que dominava o lugar. Mas nos cantos escuros da Premium Motors, sombras se moviam. Sussurros ameaçadores, olhares frios calculando o momento certo para atacar. Maia sabia que sua luta não era apenas com o carro. Era com todo um sistema podre que preferia vê-la caída. E não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maia deu um passo à frente, o rugido do motor vibrando em seu peito. Ela olhou para a Ferrari, quase pronta. Sua respiração acelerando. O dia estava se esgotando e com ele a pressão de Augusto. Era tudo ou nada, e neste instante uma sensação estranha a atingiu. O telefone dela vibrou no bolso, mas ela ignorou. Estava focada, determinada. De repente, o alvoroço do ambiente ao redor se transformou em um sussurro inquieto. Os mecânicos pararam o que estavam fazendo. Suspeitas e olhares vazios se direcionaram à porta da oficina. Maia se virou e, para seu horror, viu um grupo de homens armados entrando, rostos cobertos por balaclavas. O ar ficou pesado. Um frio na espinha a percorreu.
O que estava acontecendo? Todo mundo no chão! Um deles gritou com uma voz rouca. A euforia de Maia se transformou em desespero. Era um assalto. Augusto, que até então olhava para Maia com desprezo, agora estava pálido, imobilizado. Todos sabiam que ele tinha negócios perigosos, mas ninguém esperava que isso chegasse tão longe. As mãos de Maia tremiam quando ela agachou atrás da mesa de trabalho, sua mente tentando processar o caos. Os bandidos começaram a gritar ordens e um deles se aproximou da Ferrari. O que temos aqui? Uma belezura! Ele fez um movimento brusco, como se fosse abrir o capô. Maia não podia deixar aquilo acontecer. Está tudo bem, tá? É só um carro. Maia tentou manter a calma, sua voz saindo mais firme do que se sentia. Nós podemos ajudá-los. Esse aqui é fácil, eu sei o que fazer. Apenas saia da frente. Os bandidos trocaram olhares confusos. Nadando em um mar de adrenalina, Maia saltou. Afinal, talvez essa fosse sua chance de reverter a situação. Um deles, mais alto e robusto. E o que você sabe, garota? Você é só uma mecânica. Ele provocou, rindo. Eu posso consertar essa máquina em menos de meia hora. Olhem, a última coisa que vocês querem é chamar a atenção da polícia. Isso vai ser rápido. O que era um desafio agora soava mais como um apelo. Os ladrões se entreolharam e um deles, que parecia ser o líder, retirou a máscara um pouco, revelando um rosto familiar. O coração de Maia disparou. Lucas! Ela não podia acreditar. O Lucas, seu ex-colega de escola, o garoto que havia partido para a cidade grande, achando que poderia ter uma vida melhor. É isso mesmo, Maia. Sinto muito, mas estou precisando de dinheiro, ele disse, o olhar nervoso. Não quero que ninguém se machuque. Apenas colabore e tudo vai ficar bem. A verdade o atingiu como um soco. Maçã podre no fundo da cesta. Lucas não era um estranho. Era parte de sua história. Alguém que conhecia seus sonhos e suas lutas. E agora ele estava ali decidindo cruzar a linha. Era uma traição ou uma necessidade desesperada? Maia se lembrou dos sonhos que tiveram, das conversas sobre o futuro. E agora aquilo estava tudo em frangalhos. O pânico a dominou. Se Lucas estava envolvido, o que mais ele escondia? Então, de repente, um grito ecoou pela oficina. Uma das funcionárias, petrificada, fez um movimento brusco para fora e um ladrão a empurrou com força. O barulho foi ensurdecedor. Quase em câmera lenta, Maia se defendia. Ela precisava proteger a Ferrari e todas ali. Mas os sentimentos a sufocavam. A traição, a amizade e a luta por respeito em um mundo que não se importava. Então, no meio daquele caos, a porta principal se abriu novamente. Uma silhueta surgiu sob a luz do sol poente, cortando a cena de um jeito quase surreal. Era uma polícia. Mas quem estava realmente por trás disso? Agora, tudo parecia prestes a desmoronar. Essa era a reviravolta que ninguém esperava, e a única coisa que Maia conseguiu pensar foi no que tudo isso significava para ela e para Lucas. O que aconteceria a seguir? O tempo parecia parar. Maia estava paralisada. A porta da oficina se abriu, e a polícia entrou. Mas o que a deixou ainda mais em choque foi o que aconteceu a seguir. Um dos homens armados, que parecia ser o líder, se virou e, com um gesto rápido, removeu a máscara. Os olhos de Maia se arregalaram. Era Lucas, mas não era apenas isso. Ele olhava para ela do jeito que um homem assombrado olha para o passado que não pode superar. Maia! Ele gritou com um misto de raiva e desespero. Eu não queria que você estivesse aqui. Saia! Agora! Mas ela não conseguia se mover. O coração batia forte, as mãos suavam, o tempo parecia ter parado. Os outros ladrões olhavam para Lucas, confusos. Ele estava se colocando em risco por causa dela, e isso a fez sentir uma pontada no peito. Lucas, por favor, não faça isso. Você não precisa seguir esse caminho. Maia gritou, a voz trêmula. O caos em volta parecia sumir e apenas eles dois existiam naquele momento. Mas havia mais. Ao fundo, gritos de desespero e o som forte de passos ressoavam. A polícia tinha entrado em ação.
e a situação estava se tornando ainda mais tensa. O líder dos bandidos, Lucas, parecia hesitar. Droga, o que ele faria? Usaria Maia como um escudo humano? Aquela cena estava prestes a ter um desfecho explosivo, e cada segundo contava. Escuta, só queremos o carro. Você sabe o que fazer. Conserte essa Ferrari pra gente e nos deixe sair. Lucas estava quase suplicando, mas existia uma fragilidade em sua voz, algo que Maia nunca ouvira antes. Era como se ele tivesse se despido do exterior durão que sempre usou. Mas, e se eu não conseguir? Ela falou, engolindo em seco. O vazio na estância entre os dois era palpável. Todos os momentos passados, as lembranças que compartilhavam, tudo agora se esfacelava. Tente. Eu sei que você é capaz. Só faz o que eles pedem e vai dar tudo certo. O desespero dele a atingia como um vento. Não era para aquela situação. Então, de repente, um estrondo. A porta da oficina foi arrombada e vários policiais entraram em ação. O gerente da Premium Motors, que havia se escondido, gritou estreitando os olhos em direção a Maia e Lucas. Saiam todos do caminho. A situação está sob controle. A confusão reinava e os ladrões se viraram em direção aos policiais. Era o momento de Maia agir. Ela se aproximou da Ferrari, seu cérebro trabalhando a mil, absorvendo tudo o que tinha aprendido. As engrenagens, os cabos, ali estava sua chance de mostrar quem realmente era. Porém, algo a fez tremer. No porta-luvas, uma pequena caixa chamou sua atenção. O que era aquilo? Abriu rapidamente. Ao olhar para o conteúdo, seu coração despencou. Ali estavam papéis e documentos, contratos, fotos de Lucas com os bandidos e um nome. O nome de Augusto, seu chefe. Era tudo um plano? Ele estava por trás disso? O medo e a traição a esmagavam. Porque nunca desconfiou? Como pôde confiar no homem que a queria derrubar? Maia, o que você tem aí? Lucas perguntou com voz ansiosa, mas a verdade não podia ficar escondida. Com um movimento brusco, ela entregou os documentos para ele. Lucas encarou as páginas, seu rosto se contorcendo. A traição a Augusto ficou relacionada a ele, algo que Maia não podia acreditar. Você não sabia? Ele murmurou. Saiba que não sou só um ladrão, Maia. Você nunca soube verdadeiramente sobre mim. Cada palavra dele cortava e as nuvens de confusão se acumulavam. Qual era a verdadeira história dele? E o que aquilo significava agora? E naquele instante, antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão repentina ecoou do fundo da oficina. As prateleiras tremeram e a luz piscou como em um filme sobrevívido. O pânico tomou conta e o que era apenas um assalto virou um pesadelo. Tudo mudou em um piscar de olhos. Maia olhou para Lucas e seus olhos refletiam a mesma pergunta amarga. Como tudo tinha chegado até ali? A batalha entre confiança e traição, entre passado e futuro, estava apenas começando. Maia estava paralisada. A porta da oficina se abriu e a polícia entrou. Mas o que a deixou em choque foi o que aconteceu a seguir. Um dos homens armados, que parecia ser o líder, se virou e com um gesto rápido removeu a máscara. Os olhos de Maia se arregalaram. Era Lucas, mas não era apenas isso. Ele olhava para ela do jeito que um homem assombrado olha para o passado que não pode superar. Maia, ele gritou com um misto de raiva e desespero. Eu não queria que você estivesse aqui. Saia, agora! Mas ela não conseguia se mover. O coração batia forte, as mãos suavam. O tempo parecia ter parado. Os outros ladrões olhavam para Lucas, confusos. Ele estava se colocando em risco por causa dela, e isso a fez sentir uma pontada no peito. Lucas, por favor, não faça isso. Você não precisa seguir esse caminho. Maia gritou, a voz trêmula. O caos em volta parecia sumir, e apenas eles dois existiam naquele momento. Mas havia mais. Ao fundo, gritos de desespero e o som forte de passos ressoavam. A polícia tinha entrado em ação e a situação estava se tornando ainda mais tensa. O líder dos bandidos, Lucas, parecia hesitar. Droga, o que ele faria?
Usaria Maia como escudo humano? Aquela cena estava prestes a ter um desfecho explosivo e cada segundo contava. Escuta, só queremos o carro. Você sabe o que fazer. Conserte essa Ferrari pra gente e nos deixe sair. Lucas estava quase suplicando. Mas existia uma fragilidade em sua voz, algo que Maia nunca ouvira antes. Era como se ele tivesse se despido do exterior durão que sempre usou. Mas e se eu não conseguir? Ela falou, engolindo em seco. O vazio na estância entre os dois era palpável. Todos os momentos passados, as lembranças que compartilhavam, tudo agora se esfacelava. Tente, eu sei que você é capaz. Só faz o que lhes pedem e vai dar tudo certo. O desespero dele a atingia como um vento forte, mas havia algo mais ali. Uma faísca de esperança? Não era para aquela situação. Então, de repente, um estrondo. A porta da oficina foi arrombada e vários policiais entraram em ação. O gerente da Premium Motors, que havia se escondido, gritou estreitando os olhos em direção a Maia e Lucas. Saiam todos do caminho. A situação está sob controle. A confusão reinava e os ladrões se viraram em direção aos policiais. Era o momento de Maia agir. Ela se aproximou da Ferrari, seu cérebro trabalhando a mil, absorvendo tudo o que tinha aprendido. As engrenagens, os cabos. Ali estava sua chance de mostrar quem realmente era. Porém, algo a fez tremer. No porta-luvas, uma pequena caixa chamou sua atenção. O que era aquilo? Abriu rapidamente. Ao olhar para o conteúdo, seu coração despencou. Ali estavam papéis e documentos, contratos, fotos de Lucas com os bandidos e um nome. O nome de Augusto, seu chefe. Era tudo um plano? Ele estava por trás disso? O medo e a traição a esmagavam. Por que nunca desconfiou? Como pôde confiar no homem que a queria derrubar? Maia, o que você tem aí? Lucas perguntou com voz ansiosa, mas a verdade não podia ficar escondida. Com um movimento brusco, ela entregou os documentos para ele. Lucas encarou as páginas, seu rosto se contorcendo. A traição a Augusto ficou relacionada a ele, algo que Maia não podia acreditar. Você não sabia? Ele murmurou. Saiba que não sou só um ladrão, Maia. Você nunca soube verdadeiramente sobre mim. Cada palavra dele cortava, e as nuvens de confusão se acumulavam. Qual era a verdadeira história dele? E o que aquilo significava agora? E naquele instante, antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão repentina ecoou do fundo da oficina. As prateleiras tremeram, e a luz piscou como em um filme sobrevívido. O pânico tomou conta, e o que era apenas um assalto virou um pesadelo. Tudo mudou em um piscar de olhos. As paredes estouraram, e peças de carro voaram pelo ar como confete em um carnaval. A fumaça densa invadiu a oficina, cobrindo as luzes e fazendo os gritos se misturarem a um eco ensurdecedor. Maia se jogou ao chão, cobrindo a cabeça com os braços. Lucas, em um movimento instantâneo, a puxou para perto dele. Fique perto de mim, ele gritou, e por um segundo seus olhares se cruzaram. O passado e o presente se uniram em uma fração de segundo, cheia de dor e arrependimento. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma figura familiar surgiu, emergindo da nuvem. Era Augusto, com um sorriso sinistro. Seu olhar de triunfo iluminado por uma luz estranha. Ele tinha um controle remoto na mão. Sabia que algo estava errado, Maia? Nunca confie em quem te promete o mundo sem mostrar as cartas. A explosão havia sido um plano dele? A mente de Maia girava, confusa, incrédula. Era isso que ele queria? Destruir a empresa e qualquer um que estivesse em seu caminho? Você me traiu, Augusto! Ela gritou, de olhos cheios de lágrimas e indignação. Isso é o que você queria o tempo todo? Era o único jeito de eliminar a concorrência. Agora, quem vai acreditar em você? O sorriso dele era maligno, e naquele momento, ela entendeu. Todos os olhares a abandonaram. E a verdade mais cruel começou a se desenrolar. A ajuda que esperou de Augusto era, na verdade, um cenário armado para derrubá-la. No meio do caos, Lucas se virou para Maia. Nós precisamos sair, agora! E com os policiais se aproximando,
A única coisa que Maia podia fazer era tomar a decisão mais difícil da sua vida. Felizes finais não existiam ali. Havia uma guerra a ser travada. E ao olhar para Lucas, ela percebeu que precisava escolher entre confiar nele ou encarar a traição de quem pensou que a protegeria. A chance de se libertar daquela realidade estava a um passo dela. Mas quais seriam as consequências? O tempo parou de novo. Dessa vez, não havia como voltar. A batalha estava por vir, e a vida de Maia nunca mais seria a mesma. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, a tensão na oficina era palpável. Maia olhava para Lucas, o desespero em seus olhos refletindo a confusão e a traição que ainda ecoava dentro dela. Era um momento de decisão, uma bifurcação radical em suas vidas. Mas antes que ela pudesse dar qualquer passo, uma nova explosão ecoou, desta vez mais perto. As paredes tremiam como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Maia!" Lucas gritou, segurando-a firme pela mão. "O que foi isso?" Ela não teve tempo de pensar. A oficina estava mudando muito rápido. As luzes falhavam e gritos de terror misturavam-se ao som dos alarmes. As pessoas começaram a correr, a maioria se jogando ao chão, tentando se proteger. Foi nesse instante que tudo pareceu entrar em câmera lenta. Um grupo de mecânicos, incluindo aqueles que nunca respeitavam, agora estavam ao seu redor, mas o medo os tornava iguais. Era um momento de união, mesmo que brevemente, todos compartilhando o mesmo destino. "Precisamos sair daqui!" gritou um dos mecânicos, e Maia sentiu um sopro de esperança. Mas Lucas puxou-a de volta. "Espera, não podemos sair ainda. Precisamos resolver isso agora." Não sem pensar, Maia olhou para ele. Como ele estava seguro de que poderiam sair sem mais problemas? O que estava oculto em sua convicção? "Lucas, você está com os bandidos, não dá para confiar em você." Sua voz tremia. Ele a encarou e naquele olhar ela viu algo diferente. Vulnerabilidade. "Eu sei, mas se eu não fizer isso, tudo estará perdido." "Não é apenas um carro, Maia. Você não entende." Ele estava desesperado. A angústia em seu rosto a fazia questionar tudo. A fumaça começava a se dissipar, revelando um cenário caótico. Mas de repente, uma figura apareceu no meio da confusão. Era uma mulher, uma presença imponente. Seu cabelo dançava ao vento da porta e seus olhos eram como lâminas que cortavam o medo. Quando ela se aproximou, todos silenciaram. "Tenham-se presente." E sua voz exigia atenção. "Eu sou a inspetora Patrícia. Todos devem ficar onde estão. Está tudo sob controle." A polícia estava ali, mas Maia percebeu um brilho familiar em seu olhar. "Patrícia, o que você está fazendo aqui?" Maia não pôde evitar a surpresa. "Hoje não é dia de perguntas, Maia. É dia de agir. O que acontece aqui é muito maior do que um simples assalto. Segurança e redenção estão em jogo." A tensão girou ao redor dela, como se um novo nível de perigo estivesse surgindo. Lucas olhou para a inspetora, os olhos dele agora refletindo uma súbita percepção. Você sabia de tudo." Maia sentiu seu coração disparar. O que Lucas estava insinuando? A inspetora Patrícia não hesitou. "Sim, Lucas, eu sabia. E o que você fez foi um plano muito mais profundo do que qualquer um aqui poderia imaginar." As revelações começaram a se desenrolar. A traição era uma teia complexa. "Como assim? O que você está falando?" Maia questionou. O nó na garganta cresceu. A respiração ficou pesada e a realidade começou a desmoronar. Augusto não é apenas um chefe. Ele está envolvido com um círculo criminoso que vai muito além do que poderia se imaginar. E você, Maia, você está no centro disso tudo. A Ferrari, as peças, tudo era um teste. O resultado que ele queria. "Mas isso não faz sentido", gritou Maia. "Por que eu? Eu só queria mostrar meu valor." "Porque você é mais capaz do que imagina", Patrícia respondeu, com um olhar intenso. "Você é a chave para desmantelar tudo isso. A única que pode reverter o jogo. E não podemos perder tempo." Nesse instante, o chão abaixo deles pareceu tremer de novo. Um barulho ensurdecedor ecoou nas paredes. E as luzes piscaram mais uma vez.
A verdade estava vindo à tona. Mas o que isso significava para todos ali? O quão profunda era realmente a traição? Maya olhou para Lucas, e as lágrimas escorriam em seu rosto. Seriam eles apenas peças em um jogo muito maior? Tudo o que acreditaram até então estava prestes a ser sacudido até os fundamentos. E com a polícia na porta e o chefe traidor a se revelar, a única certeza que Maya tinha era que o futuro nunca mais seria o mesmo. E a verdadeira batalha estava apenas começando. A fumaça começava a se dissipar, mas a atmosfera estava elétrica. As peças jogadas pelo ar deixavam rastros de destruição e confusão, enquanto o olhar fixo de Maya na inspetora Patrícia era como um farol no meio da noite. O tempo parecia parar, mas a tensão era palpável. Maya, o que você tem aí? Lucas perguntou de novo, sua voz carregada de ansiedade. Ele agarrava seu braço, pressionando como se pudesse absorver todo o seu medo. Precisamos saber agora. Lucas, isso não é só sobre você ou eu. O desespero a fazia reverberar em cada palavra. Mas algo mais estava pairando no ar. Algo além daquela tensão que parecia quase insuportável. Patrícia deu um passo e todos os olhares se voltaram para ela, esperando. Sabemos que o plano de Augusto foi muito mais complexo do que imaginávamos. Ele não é apenas um chefe, é um manipulador. Patrícia disse, os olhares de todos se aproximando dela como se buscassem orientação. Mas Maya sentiu que algo estava errado. A instabilidade na voz da inspetora era um sinal de que a verdade estava mais obscura do que parecia. Esperem, veio a voz de um dos mecânicos, sua expressão embasbacada. O que você quer dizer com isso? É simples, Patrícia respondeu, a confiança em sua voz diminuindo. Para ele, Maya é a chave, não só do carro, mas da operação inteira. Augusto estava esperando que você pegasse essa Ferrari, uma armadilha. Os murmúrios cresceram. Todos estavam em choque, mas enquanto a confusão se espalhava, o pânico cresceu. Lucas se virou mais uma vez para Maya, seus olhos cheios de uma mistura de arrependimento e medo. Maya, eu só precisava de dinheiro. Nunca pensei que ele fosse tão longe. Nesse momento, algo explodiu dentro de Maya. Só precisava de dinheiro? Ela sentia seu coração acelerando. E o que dizer sobre todos nós? Sobre o que está acontecendo aqui? As emoções ferviam, e suas mãos tremiam. As paredes pareciam se fechar e a porta da oficina se estremeceu com um novo estrondo. Era como se um turbilhão estivesse se formando, e ela não sabia se seriam capazes de escapar. E então, do fundo da oficina, com um som de vidro quebrando, uma figura surgiu. Era Augusto. Ele estava coberto de sujeira, mas seu sorriso era sinistro. Acham que podem me derrubar com essa palhaçada? Ele segurava algo na mão. Ele se aproximou lentamente. Isso tudo foi uma fachada, uma peça do meu jogo. Você estava por trás de tudo isso. Lucas disparou, o horror brotando na voz dele. A revelação era devastadora. Sim, meu caro. E Maya, você achou que estava superando o machismo, mas na verdade você estava prestes a ser a heroína de uma tragédia que eu escrevi. A maneira como Augusto falava era como se não houvesse espaço para ninguém além dele e seu plano. Maya olhou para Lucas. O choque era quase insuportável. Por quê? O que você ganharia com isso? A pergunta ecoou. Um novo começo na Premium Motors, com todos os poderosos na palma da mão. Tudo isso é só um negócio. Você e eu, uma combinação perfeita. Sua risada ecoou pela sala, enquanto Maya sentia um nó se formar em seu estômago. Mas a verdadeira bomba foi quando Patrícia, com seu olhar intenso, quebrou o silêncio. E não sou apenas uma inspetora. Em breve, vocês descobrirão quem eu realmente sou. O verdadeiro jogo começa agora. Maya deu um passo para trás. A voz de Patrícia estava imbuída de uma confiança que antes parecia apenas uma fachada. Seus olhos brilhavam com uma determinação que a fez sentir como se o chão estivesse desaparecendo sob os pés. Era uma reviravolta que balançava tudo ao redor.
E nesse momento, com sirenes ecoando ao fundo, Maya percebeu que a luta estava apenas começando. Tudo era um jogo. Ela olhou para Lucas. Ele era a única coisa que fazia sentido agora, mas a dúvida a torturava. Poderia confiar nele? E Patrícia, quem realmente era? Cada segundo contava. A batalha por suas vidas e pela verdade estava apenas começando. E o que seria do futuro deles estava prestes a ser revelado. A fumaça começava a se dissipar, mas a atmosfera estava elétrica. As peças jogadas pelo ar deixavam rastros de destruição e confusão, enquanto o olhar fixo de Maya na inspetora Patrícia era como um farol no meio da noite. O tempo parecia parar, mas a tensão era palpável. Maya, o que você tem aí? Lucas perguntou de novo, sua voz carregada de ansiedade. Ele agarrava seu braço, pressionando como se pudesse absorver todo o seu medo. Precisamos saber agora. Lucas, isso não é só sobre você ou eu. O desespero a fazia reverberar em cada palavra. Mas algo mais estava pairando no ar. Algo além daquela tensão que parecia quase insuportável. Patrícia deu um passo à frente. E todos os olhares se voltaram para ela, esperando. Sabemos que o plano de Augusto foi muito mais complexo do que imaginávamos. Ele não é apenas um chefe, é um manipulador, Patrícia disse. Os olhares de todos se aproximando dela como se buscassem orientação. Mas Maya sentiu que algo estava errado. A instabilidade na voz da inspetora era um sinal de que a verdade estava mais obscura do que parecia. Esperem! Veio a voz de um dos mecânicos, sua expressão embasbacada. O que você quer dizer com isso? É simples, Patrícia respondeu, a confiança em sua voz diminuindo. Para ele, Maya é a chave. Não só do carro, mas da operação inteira. Augusto estava esperando que você pegasse essa Ferrari. Uma armadilha. Os murmúrios cresceram. Todos estavam em choque. Mas enquanto a confusão se espalhava, o pânico cresceu. Lucas se virou mais uma vez para Maya, seus olhos cheios de uma mistura de arrependimento e medo. Maya, eu só precisava. Precisava de dinheiro. Nunca pensei que ele fosse tão longe. Nesse momento, algo explodiu dentro de Maya. Só precisava de dinheiro? Ela sentia seu coração acelerando. E o que dizer sobre todos nós? Sobre o que está acontecendo aqui? As emoções ferviam e suas mãos tremiam. As paredes pareciam se fechar e a porta da oficina se estremeceu com um novo estrondo. Era como se um turbilhão estivesse se formando e ela não sabia se seriam capazes de escapar. E então, do fundo da oficina, com um som de vidro quebrando, uma figura surgiu. Era Augusto. Ele estava coberto de sujeira, mas seu sorriso era sinistro. Acham que podem me derrubar com essa palhaçada? Ele segurava algo na mão. Ele se aproximou lentamente. Isso tudo foi uma fachada, uma peça do meu jogo. Você estava por trás de tudo isso? Lucas disparou, o horror brotando na voz dele. A revelação era devastadora. Sim, meu caro. E Maya, você achou que estava superando o machismo, mas na verdade você estava prestes a ser a heroína de uma tragédia que eu escrevi. A maneira como Augusto falava era como se não houvesse espaço para ninguém além dele e seu plano. Maya olhou para Lucas. O choque era quase insuportável. Por quê? O que você ganharia com isso? A pergunta ecoou. Um novo começo na Premium Motors. Com todos os poderosos na palma da mão, tudo isso é só um negócio. Você e eu, uma combinação perfeita. Sua risada ecoou pela sala enquanto Maya sentia um nó se formar em seu estômago. Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta da oficina se abriu com um estrondo e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para agir. Todos no chão. Isso é uma prisão. A situação se tornou um caos absoluto. As vozes se misturaram em gritos e ordens, e o pânico tomou conta. Enquanto a confusão se instalava, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhante surgiu no teto, e com ela uma espécie de drone desceu, zumbindo suavemente. Ele pairou sobre a cabeça de Maya, revelando um grande símbolo em sua tela, uma cobra enrolada em uma engrenagem. Isso é uma armadilha? Patrícia gritou,
seus olhos se arregalando. O drone disparou uma luz estroboscópica que iluminou o ambiente. E no meio da confusão, as paredes começaram a se preencher de imagens, vídeos de Augusto, reunião após reunião com criminosos, todas as transações fraudulentas que ligavam a Premium Motors a uma rede muito maior de tráfico e corrupção. Maya ficou paralisada. Aquilo era muito mais do que o assalto. Era uma operação policial sofisticada com a missão de derrubar todo um esquema. E o mais chocante, a presença de Patrícia ali não era de uma inspetora, mas sim como uma agente infiltrada, parte de uma força-tarefa determinada a derrubar Augusto. Você sabia de tudo, não sabia? Lucas falou de forma âmara, seus olhos se voltando para a inspetora com medo. Você nos usou. Antes que Patrícia pudesse responder, Augusto, percebendo a situação se agravando, puxou um dispositivo do bolso. Vocês acham que eu estaria aqui se não tivesse um plano B? Ele pressionou um botão. E o chão começou a tremer violentamente. Sai! Ele gritou, enquanto todos começaram a correr. Mas Maya ficou ali, presa entre o choque da revelação e a necessidade de escapar. Lucas a puxava, e no fundo de sua mente, a pergunta ardia. Quem era Patrícia realmente? E por que ela jogou todos nesse jogo mortal? Maya, precisamos de você, gritou, puxando-a. Mas a visão do drone e as imagens que ele projetava sugeriam que a verdade era muito mais complicada do que ela poderia imaginar. Em um impulso, Maya decidiu. Espere. Eu posso ajudar, gritou. A batalha estava apenas começando, e ela estava prestes a descobrir quem realmente eram os aliados e os inimigos. As luzes do drone piscavam freneticamente, e com isso, a única certeza que tinha era que a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, a tensão na oficina estava a 1000. Os rostos dos mecânicos, misturados em expressões de medo e confusão, olhavam para a nave de luz pulsante que flutuava na sala. As imagens sobre Augusto piscavam na tela do drone, e a sala antes cheia de som, agora era apenas o sussurro do caos. Maya, precisamos sair agora. Lucas a puxava, mas ela estava paralisada. O horror e a incredulidade a sufocavam. Então, Patrícia decidiu agir. Todos, o que vocês viram aqui, isso é grave. Patrícia gritou, os olhos fixos nos homens armados. Precisamos sair. Mas foi nesse momento que algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou do topo da oficina. E, como se a própria estrutura estivesse se preparando para desmoronar, um teto falso cedeu, revelando mais do que apenas um esconderijo. O que eles viram foi um arsenal. Armas, drogas, documentos, tudo estava lá. O que deveria ser apenas um assalto havia se transformado em um jogo de forças muito maior. O rosto de Augusto se contorceu em pânico. Não, isso não era para sair. Ele berrou, olhando para a inspetora Patrícia, como se ela tivesse traído sua confiança. Você achou que poderia fazer isso impunemente? Patrícia retrucou, seu olhar cortante. Acabou, Augusto. A confusão se instalou. Os homens de Augusto olhavam uns para os outros, a incerteza estampada em seus rostos. A sala estava caótica, e as sirenes se aproximavam cada vez mais. Então, um dos bandidos, um brutamontes que se destacava pela força, começou a se mover na direção de Lucas. Eu não me entrego a ninguém, ele gritou, seu rosto vermelho de adrenalina. E em um salto, ele avançou em direção ao drone, derrubando-o com um soco. A luz pulsante se apagou, e com isso o pequeno guia de evidências que poderia incriminar Augusto. Não, Maya gritou. A dor no peito era insuportável. O que era um aliado agora se tornara um inimigo. Augusto riu, mas era um riso ansioso. Viu? Todo mundo só pensa em si mesmo. Paguem bem por essa cocaína e não vão cuidar de mais nada. Suas palavras eram afiadas como facas, cortando a esperança que começou a brotar entre os mecânicos. Nesse instante, testemunhando a crueldade do momento, algo dentro de Maya mudou. Uma nova determinação. Se as coisas iam desmoronar,
Ela não deixaria Augusto ganhar. Com algum metal da oficina, ela avança e grita: "Isso não é só seu, Augusto. Eu não sou sua peça. Isso para aqui." Mas a verdadeira reviravolta veio com o grito de Patrícia: "Maia, não faça isso!" Porém, sua voz era sufocada pelo barulho e pela angústia preservada no ar. Então os olhares se cruzaram, e o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Maia olhou para Patrícia, e em um instante, tudo se conectou. A inspiração em Patrícia, a bravura em Lucas e o desprezo em Augusto. O brilho nos olhos de Patrícia não era apenas de uma agente. Ela não estava ali para derrubar Augusto, mas para substituir. Era a maior jogada de toda a operação. "Você tem que escolher, Maia." Patrícia a chamou. Mas agora seu tom era diferente, quase sedutor. "Use a confiança que eu tenho em você. Junte-se a mim e podemos controlar isso tudo." O chão parecia sumir sob seus pés. O que Patrícia realmente queria? Nesta cena de terror, a dúvida rasgou o mundo de Maia ao meio. A lealdade de Patrícia a todos que ela conhecia, incluindo Lucas, estava agora em jogo. E essa decisão, ficar ao lado de Patrícia para se tornar uma jogadora, ou se aliar a Lucas e tentar escapar da tempestade, a deixou em um abismo. A escolha mudaria tudo, e lentamente Maia respirou fundo enquanto a sirene da polícia se aproximava. O que ela decidiria poderia significar a diferença entre a vida e a morte, confiança e traição. Ela olhou para os dois e em seu coração um peso se formou. O que seria dela agora? A fumaça começava a se dissipar, mas a tensão na oficina estava a mil. Os rostos dos mecânicos, misturados em expressões de medo e confusão, olhavam para a nave de luz pulsante que... As imagens sobre Augusto piscavam na tela do drone, e a sala, antes cheia de som, agora era apenas o sussurro do caos. "Maia, precisamos sair agora." Lucas a puxava, mas ela estava paralisada. O horror e a incredulidade a sufocavam. Então, Patrícia decidiu agir. "Todos, o que vocês viram aqui, isso é grave," Patrícia gritou, os olhos fixos nos homens armados. "Precisamos sair." Mas foi nesse momento que algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou do topo da oficina. E, como se a própria estrutura estivesse se preparando para desmoronar, um teto falso cedeu, revelando mais do que apenas o esconderijo. O que eles viram foi um arsenal. Armas, drogas, documentos, tudo estava lá. O que deveria ser apenas um assalto havia se transformado em um jogo de forças muito maior. O rosto de Augusto se contorceu em pânico. "Não, isso não era para sair." Ele berrou, olhando para a inspetora Patrícia, como se ela tivesse traído sua confiança. "Você achou que poderia fazer isso impunemente?" Patrícia retrucou, seu olhar cortante. "Acabou, Augusto." A confusão se instalou. Os homens de Augusto olhavam uns para os outros, a incerteza estampada em seus rostos. A sala estava caótica, e as sirenes se aproximavam cada vez mais. Então, um dos bandidos, um brutamontes que se destacava pela força, começou a se mover na direção de Lucas. "Eu não me entrego a ninguém," ele gritou, seu rosto vermelho de adrenalina. E em um salto, ele avançou em direção ao drone, derrubando-o com um soco. A luz pulsante se apagou, e com isso, o pequeno guia de evidências que poderia incriminar Augusto. "Não!" Maia gritou. A dor no peito era insuportável. O que era um aliado, agora se tornara um inimigo. Augusto riu, mas era um riso ansioso. "Viu? Todo mundo só pensa em si mesmo. Paguem bem por essa cocaína e não vão cuidar de mais nada." Suas palavras eram afiadas como facas, cortando a esperança que começou a brotar entre os mecânicos. Nesse instante, testemunhando a crueldade do momento, algo dentro de Maia mudou. Uma nova determinação. Se as coisas iam desmoronar, ela não deixaria Augusto ganhar. Com algum metal da oficina, ela avança e grita: "Isso não é só seu, Augusto. Eu não sou sua peça. Isso para aqui." Mas a verdadeira reviravolta veio com o grito de Patrícia. "Maia, não faça isso."
Porém, sua voz era sufocada pelo barulho e pela angústia preservada no ar. Então os olhares se cruzaram, e o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Maia olhou para Patrícia, e em um instante, tudo se conectou. A inspiração em Patrícia, a bravura em Lucas e o desprezo em Augusto. O brilho nos olhos de Patrícia não era apenas de uma agente. Ela não estava ali para derrubar Augusto, mas para substituir. Era a maior jogada de toda a operação. Você tem que escolher, Maia. Patrícia a chamou, mas agora seu tom era diferente, quase sedutor. Use a confiança que eu tenho em você. Junte-se a mim e podemos controlar isso tudo. O chão parecia sumir sob seus pés. O que Patrícia realmente queria? Nesta cena de terror, a dúvida rasgou o mundo de Maia ao meio. A lealdade de Patrícia a todos que ela conhecia, incluindo Lucas, estava agora em jogo. E essa decisão, ficar ao lado de Patrícia para se tornar uma jogadora, ou se aliar a Lucas e tentar escapar da tempestade, a deixou em um abismo. A escolha mudaria tudo, e lentamente Maia respirou fundo, enquanto a sirene da polícia se aproximava. O que ela decidiria poderia significar a diferença entre a vida e a morte, confiança e traição. Ela olhou para os dois e em seu coração um peso se formou. O que seria dela agora? De repente, no meio do tumulto, um dos homens armados começou a se despir da máscara. Era um ato de desespero. Mas quando ele fez isso, as faces de todos se congelaram. Era o irmão de Patrícia, perdido há anos, um fugitivo. O choque foi como um gelo. Patrícia! Ele gritou, buscando espaço em meio aos gritos da confusão. Você me prometeu que ia sair disso. Patrícia, agora suada e com o olhar perdido, recuou. O peso do passado havia invadido a oficina como um furacão. O que você está fazendo aqui? Ela parecia traída e confusa, as emoções à flor da pele. E nesse momento, tudo começou a desmoronar. A verdade sobre quem são, sobre lealdades, começou a emergir. Agora não era mais apenas sobre a Ferrari ou um assalto. A conexão dela com aquela vida não era apenas uma escolha. Era um legado de dor e revelação. O grupo se dividiu entre apoiar Patrícia ou fugir, e Maia estava no meio disso, com o olhar vazio fixo na cena. Decisões precisavam ser tomadas, e cada ação poderia levar a um destino sombrio. A essência do jogo tinha mudado para sempre. O que tinham certeza agora era uma névoa, e a verdadeira luta estava apenas começando. O caos se instalou na sala. Os rostos se misturavam entre o medo e a incredulidade. Maia se encontrou em meio a uma tempestade de sentimentos. Patrícia olhava para o irmão, a revelação devastadora perfurando o ar pesado da oficina. Por que você está aqui? O que você fez? A voz dela era uma mistura de traição e desespero. O irmão de Patrícia, não mais um fugitivo incógnito, agora representava tudo o que ela tentara deixar para trás. Os mercenários em volta hesitaram, a lealdade balançando entre a sobrevivência e o que poderiam significar aquelas revelações. O rosto de Augusto epileptava em desprezo, mas também medo. O cerco começava a se fechar. Isso é o que você queria, não é? Lucas empurrou a barra de metal contra Augusto, sentindo que a coragem ardia em suas veias. Você está cercado! O jogo acabou! Augusto sorriu, mas não era um sorriso de vencedor. Era a tensão do Cornered Animal. Vocês não sabem o que estão fazendo. Deviam ter permanecido em suas vidas normais. Ele se virou para Patrícia. Você sempre quis ser a heroína, não é? Mas a vida não é assim, querida irmã. Cale a boca! Patrícia gritou, a força em sua voz se intensificando. É você quem não entende. Eu não sou mais a criança que você conhecia. Seu olhar desafiador se enraizou em Augusto. A intenção de um duelo malicioso balançava entre eles. Maia lutou contra o nó na garganta, tentando encontrar uma palavra que pudesse virar a maré. Se pararmos de brigar, conseguiremos sair dessa. Augusto, você ainda pode se redimir. Mas a oportunidade de paz parecia distante. O barulho das sirenes ecoava cada vez mais perto. Uma gota de esperança entrelaçada com o pânico.
Os bandidos se aglomeraram. Os olhares se cruzavam em um jogo de cálculo. Uma errada decisão poderia colocar todos em perigo. Então, no meio do tumulto, o chão tremeu mais uma vez, não por uma explosão, mas pela chegada da polícia. Os agentes invadiram a oficina. Gritos de ordens ecoavam como um eco ensurdecedor. Os bandidos, diante do horror que se aproximava, rapidamente perderam a confiança. A sala se transformou em um frenesi. "Polícia! Todos para o chão!" gritaram os oficiais, armados e determinados a capturar os que estavam ali. Maia olhou para Lucas, seus olhos carregados de uma solicitação silenciosa, um pacto de sobrevivência. Patrícia e seu irmão estavam envolvidos em uma teia de mentiras. A verdade que agora havia emergido exigia uma escolha apressada. "Vamos!" Lucas puxou Maia, mas ela hesitou. A ideia de deixar Patrícia e seu irmão para trás a machucou. Eles eram todos vítimas em um jogo cruel, e um pedaço do coração dela queria lutar. Mas a responsabilidade a puxava. O tempo estava acabando. "Maia!" Patrícia chamou. Seu olhar era um apelo genuíno. "Se você sair, tudo estará perdido. Precisamos de você." Afinal, ela se lembrou de quem eram e do que representavam. Maia tomou uma decisão que poderia mudar tudo. "Nós não vamos deixar você para trás", ela reafirmou. O peso das palavras sólidas e genuínas. Com um empurrão final, os quatro se uniram enquanto os policiais cercavam a equipe de Augusto. Caiu uma chuva de gritos e ordens. E a sala se tornava cada vez mais caótica. E então, no meio da batalha, Patrícia fez um movimento inesperado. "Entre", ela gritou, puxando Lucas e Maia para perto dela com uma força inédita. "Juntos podemos parar isso." A unidade entre eles, embora construída sob relações complicadas, era o que garantiu uma chance de escapar. E ali, a maquinagem do jogo se transformava diante de seus olhos. O destino se desenrolava. E na confusão sem fim, enquanto o caos atingia seu clímax, Maia sentiu algo novo pulsando dentro de si. Uma chama de esperança que não poderia ser apagada. Um grito de liberdade se elevou em um coro crescente. "Nós somos mais fortes juntos." E assim, lutaram não apenas por suas vidas, mas por um novo começo. Cada um deles seria melhor que antes. E enquanto o amanhã se aproximava rapidamente, havia uma certeza. As sombras daquela noite deixariam cicatrizes, mas também abrirão novos caminhos. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esgotem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhem Inst.